chegado, em que o dono do tempo não perdeu nem sequer um segundo. A palavra virá ao teu coração no tempo certo. Esperando a hora certa pra me abençoar. Diz que aqui estamos diante da tua face. O povo de Deus se alegrou quando Esdras abriu o livro da lei perante seus olhos. Que o nosso coração se alegre ao ouvirmos a tua voz. Senhor, traga palavras de consolo ao nosso coração e nos ensine caminhos para que possamos passar em meio ao deserto e encontrar na tua face descanso, abrigo seguro, respostas, a mudança que tanto almejamos, despertar espiritual. Venhas libertar, Espírito Santo. Venhas libertar, Espírito Santo. Somente é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nos faltam palavras. O Espírito Santo é aquele outro Consolador que o Senhor enviou a nós, nosso amigo. Espírito Santo ensinador, que nos faz olhar para a palavra e ao mesmo tempo que olhamos a dificuldade, possamos profetizar em teu nome. Olhando para a tua palavra, vem a força do alto que nos faz esperando a hora certa pra me abençoar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Encontro no deserto. Esse é o tema da nossa mensagem. Quando o céu interrompe uma fuga. Nós vamos falar um pouquinho sobre Agar. Quem foi Agar, pastora? Agar foi a serva de Sara, no qual ela deu a Abraão para que ele gerasse filhos, esquecendo ali por um tempo a promessa de Deus. Só que Agar, quando ela teve o filho, a Sara se encheu de ciúme. E aí ela fez um intimato para Abraão: Abraão, quando esse menino crescer, esse menino vai acabar batendo no nosso filho. Confia na promessa dele, porque Deus trouxe tudo no tempo certo. E a escrava não tinha culpa, a serva não tinha culpa. E quantas vezes nós somos impelidos em situações que nos colocam, sim? Situações que nos colocam, que a gente não tem culpa, e às vezes vem o preço e o peso da acusação.
de ter que resolver um problema que você não causou, de ter que sobreviver no meio do caos que você não estava preparado para viver. Aqui a história de Agar, ela nos mostra que quando o nosso coração é totalmente inocente diante da presença de Deus, quando o nosso coração é voltado diretamente para a presença de Deus, e mesmo enfrentando os desertos da vida, as perseguições, Deus olha para o nosso interior e Ele envia para nós um escape no meio do deserto. Sara diz: manda ela embora. Mas foi Sara que colocou ela na cama de Abraão. Foi Sara que disse: tenha um filho com meu marido para que não acabe a descendência. Mas quando a promessa veio, a escrava já não tinha utilidade. Ela disse: não, manda embora. Porque se o filho dela crescer mais, vai ter inveja do nosso filho, vai bater no nosso filho, pode até matar o nosso filho por causa da herança. Então despede. Manda ela embora, ela e o filho, para o deserto. Pode parecer maldade, mas tudo que acontece na vida do ser humano é para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus. Até o mal que nos é feito, Deus tem o poder de converter em bênçãos. Deus tem o poder de mudar situações. Deus tem o poder de mudar cenários, porque tudo coopera. E aqui no capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ver quando Abraão despede a escrava, manda ela embora com o filho dele, e ela fica desamparada. Mas nós vamos pegar a partir do versículo 7. Gênesis 16, versículo 7 em diante. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Muitas vezes, irmãos, as circunstâncias vão só nos empurrando nos desertos da vida. Agar, ela carregava o filho de Abraão. Mesmo que não fosse um filho legítimo, Abraão era herdeiro das bênçãos, das promessas de Deus. Porque Deus prometeu para ele lá no capítulo 12, dizendo que abençoaria a descendência dele. Então Agar já tinha perdido toda a esperança, mas dentro do coração ela clamava. Às vezes, as maiores orações da nossa vida, elas virão não por palavras, mas pelas batidas do nosso coração, onde no fundo nós clamamos por socorro, onde no fundo nós clamamos por resposta. E Deus, Ele olha para nós e Ele envia um anjo. Só que hoje, irmãos, não vai aparecer anjo para nós como apareceu nos tempos bíblicos. Hoje, para nós, vai aparecer a palavra de Deus. Amém? Então, naquela situação mais castigante, a palavra de Deus vai te encontrar. O autor de Hebreus diz que antigamente, havendo Deus falado através dos profetas, hoje Ele nos fala através do Filho, que é a sua palavra. Então, às vezes nós estamos buscando respostas onde nós não vamos encontrar. Eu lembro de um caso, muitos anos atrás, quando eu pastoreei uma igreja lá, na cidade de Serra, eu já contei isso aqui, e eu tinha uma família, tinha acabado de chegar de outro estado, a família estava se reestruturando, e nós falávamos muito de batismo naquela época. Falando de batismo, estávamos no mesmo batismo, e eu falando para aquela família: olha, vamos nos colocar diante de Deus, vamos acertar a nossa vida, que a gente só tem a ganhar. E praticamente toda a família se batizou, mas ficou para trás, né? E esse rapaz que ficou para trás, ele era uma bênção, ele era uma bênção. Ele chegava na igreja, ele orava, ele cantava, ele participava de tudo, lia a Bíblia, orava, ele era uma bênção. Mas ele não descia as águas. E aí um dia, um pouco mais de intimidade, porque a família já estava uns meses lá, eu perguntei para ele: mas vem cá, fulano, quem te impede de descer as águas? Sua esposa já desceu, seu cunhado já desceu, sua irmã, daqui uns dias vai seus pais, seus parentes, quem te impede de descer as águas? Não, pastora, nada me impede, eu não estou em pecado, eu aceitei Jesus, mas eu estou esperando um toque maravilhoso. Eu falei assim: como assim um toque maravilhoso?
aonde, mas ele ouviu dizer, e quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus para poder descer as águas do batismo, ela sentiu um tremor, ela sentiu um calor, até pó de ouro aparecia na mão. Então, olha quanto tempo esse rapaz passou ali esperando o toque maravilhoso. Não condeno quem crê nessas coisas, mas nós não cremos. Eu falei com ele, meu querido, Jesus já te tocou com um toque maravilhoso quando você aceitou no seu coração. Esse é o toque maravilhoso. Mas às vezes nós estamos procurando anjos, estamos procurando respostas nos lugares que não há. Quarta-feira eu estava pregando no culto da família, estava falando acerca de respostas que às vezes a gente tem que ensinar Deus a trabalhar, né? Ou lá no deserto, saiu do Egito, tal. Moisés, queremos carne, a carne veio. Moisés, queremos pão, pão, maná, desceu do céu. Mas de repente o povo diz: Moisés, fica pé murchado. A gente precisa de água, Moisés, nós estamos no meio do deserto. Se a gente cavar, não vai encontrar, porque o deserto é areia pura. Então qual é a lógica? Se a água não vem de baixo, a água virá de onde? De cima. Então, eu creio, né? Fiz uma alusão aqui, falando que o povo estava até às vezes com os baldes lá, tudo lá esperando. Moisés vai orar, Deus vai mandar uma chuva, porque tinha uma nuvem que acompanhava o povo de Deus no deserto. Então vai chover. Vamos preparar os baldes, pega as vasilhas. E de repente Deus se mostra tão extraordinário que tira a água da onde? Da rocha. Um lugar mais improvável de você tirar uma água. Então Deus, ele tem as maneiras dele de trabalhar fora da nossa lógica. E às vezes a gente fica ensinando Deus, né? Ah, Senhor, se o Senhor usar fulano pode abrir uma porta para mim. Ah, Senhor, se o Senhor usar fulano pode dar uma mensagem lá para minha família e converter todo mundo. Às vezes a gente fica tentando ensinar a Deus como Deus deve agir. Isso demonstra que a nossa fé ainda não está na totalidade. Talvez Agar pensou: não, eu vou ter um filho de Abraão e vai ser herdeiro também, vou sair da escravidão, vou ter minha própria tenda, vou ter meus próprios privilégios. Mas Deus mostrou para ela que a bênção que viria sobre a vida dela não viria no lugar provável, viria no improvável. Então, quando Sara despede Abraão, manda embora, imagina a briga, né? Abraão, estou vendo ela ainda, Abraão. Manda embora, sua esposa legítima. Manda. Devia ser um inferno naquela casa, né? O ciúme, as brigas, a inveja, aquele cenário bem típico de muitos lugares que a gente conhece. E Deus permite a Abraão mandar aquela mulher embora, dizendo: eu vou cuidar da sua descendência. Deus falou com Abraão: Abraão, não tenha medo de mandar ela ir, porque lá eu vou cuidar dela, vou tratar o coração, vou curar as feridas e vou me mostrar bondoso até para a descendência dela, até com Ismael. Talvez era o último gole de água que ela estava buscando para morrer ela e Ismael no Egito. E aí Deus manda um anjo, versículo 7: o anjo do Senhor achou. Meu irmão, a palavra de Deus te acha. Amém? O Espírito Santo de Deus te acha. Não precisa fazer alegorias, ficar buscando um toque maravilhoso. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. 8. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. E disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Irmãos, preste atenção numa coisa. A palavra de Deus diz que no lugar da nossa vergonha, Deus nos trará o quê? Dupla honra. Está lá no livro do profeta Isaías. Então, no lugar que a própria Agar foi praticamente despejada, empurrada, passou um deserto, que ela pensou: vou morrer aqui, sair de lá, vou morrer aqui. Ela volta debaixo da direção de Deus. Uma coisa linda, ela volta debaixo da direção de Deus, e Deus ainda lhe dá promessas. E é isso que nos mantém de pé nos ambientes tóxicos da vida. É a promessa
Elas são maiores, elas são superiores àquilo que o homem promete. Por isso que hoje nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o que Deus está falando conosco. Pastor, mas como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? A voz de Deus manifesta pela palavra e ela é confirmada no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que dar-nos a buscar o Espírito de Deus, é nos colocar na presença. Senhor, é o deserto que eu estou passando. Nem sempre o deserto não vai ser para condenação. Às vezes aquele momento estreito que a gente passa é para nos moldar para coisas maiores. Se ela tivesse ficado lá, talvez o coração da Agar teria sido corrompido. Talvez ela ia se achar até mais que a Sara. Mas tinha uma hierarquia lá. A Sara era esposa, ela era escrava. Mas mesmo na escravidão, com o coração preparado, Deus honrou a mulher. Pelo grito da alma. Senhor, não deixa eu e meu filho morrer aqui, não. Não deixa a gente morrer nessa vergonha, nessa servidão. E Deus ele ouve a oração. Deus ele abre portas. Ele te faz voltar no lugar que você não desejaria estar. Ele faz você voltar naquele ambiente para mostrar o quanto ele é poderoso na sua vida. Que o teu crescimento, o teu livramento, a tua bênção, a tua promessa não vem de homens, não vem de Deus. Amém? Vamos continuar aí? Em nome de Jesus. Versículo 11. E disse também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Deus sempre vai trazer, irmão, algo que vai nos marcar, para que quando a gente passe anos e anos lá na frente, a gente tenha aquilo como vitória para contar. Olha que coisa interessante. Talvez no momento nós não temos essa percepção. Talvez no momento é o quê? Eu vou perecer aqui, vai acabar aqui, vai morrer aqui, vai mudar tudo aqui, acabou. Mas de repente Deus vem, envia o anjo e da noite para o dia, de um minuto para uma hora, de um segundo para um minuto. Quem diria? Talvez as notícias que se esperassem da Agar foi o quê? Coitado, morreu lá no deserto, grávida com filho, e aí? Acabou. Mas as notícias que tiveram dela depois foi o quê? Agar está voltando para ter sua própria terra depois. Ela não tomou o lugar, ela não só tomou o lugar da Sara para ela ser honrada. Irmãos, você não vai precisar tomar o lugar de ninguém. Você não vai precisar desejar a bênção de ninguém. Deus tem coisas particulares para você. Deus tem coisas que vai ser só para você. Experiências que só você vai viver. Talvez eu estou até dizendo, eu queria ter um toque maravilhoso igual você teve, né? Igual o rapaz, que está querendo viver a experiência do mundo. É como eu falei, não sei o que aconteceu. Se foi verdade, se foi mentira, só que a experiência dele era diferente. A gente não pode basear a nossa fé, a nossa caminhada, com base nas experiências dos outros. Cada um tem o seu lugar na vida. Cada um tem uma promessa de Deus independente do outro. Para Deus cumprir uma promessa na minha vida, eu não dependo de outra pessoa. Eu dependo de Deus. Eu dependo de crer em Deus. De saber que é Ele que abre portas. Mas Deus também pode fechar portas. Uma coisa que Deus falou muito no meu coração essa noite foi que se Deus deixar a gente muito confortável, né, a gente não faz mais nada da vida. Porque o nosso corpo só quer sombra e água fresca. Aí não quer batalha. Quem é doido que quer batalha? Quem vai ficar, eu quero lutar, ninguém quer. Não vem de hipocrisia e falar, não, pastor, eu quero. Não, não quero. Todo mundo quer viver uma vida de paz. Todo mundo quer viver uma vida de tranquilidade. Mas olhando pela ótica de Deus, às vezes essas pequenas turbulências fazem você sair vitorioso. Faz você ter experiências, sair mais maduro, mais sabedoria, de não voltar a cometer os mesmos erros, de ter uma vida abençoada, de saber o caminho e saber que Deus pode te livrar de qualquer situação. Amém?
esse Deus continua sendo Deus. Vamos continuar o versículo 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face dos seus irmãos. Olha o versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor com o que falava: Tu és o Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Irmão, Deus é Deus do oculto. Ele é o único que pode nos ver. Você pode me contar a sua vida todinha. Algumas horas eu vou até me sensibilizar na sua história, mas saber o que você passou, só Deus sabe. Só Ele que te vê. Tem uma canção que viralizou um tempo atrás: nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, Jesus está lá. Jesus, meu irmão, é um anjo que vem até você. Jesus é a presença de Deus que vem até você, para te mostrar: é mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. O outro não viu, o coração não sentiu, pensamento nem se imaginou. É o que eu tenho que preparar. Você acha que a gatinha imaginava voltar para casa? Nunca. Ela sabia que se ela voltasse, Sarai matava ela. Sai daqui, sua piricrente, sai daqui. Meu marido você não toca mais não. Agora engravidei também, vai tocar não. Imagina só, né? Que situação. Mas ela voltou. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Ela voltou com a promessa de Deus. Ela voltou com a certeza de que Deus ia cuidar dela e da semente dela. Quando você vem para a presença de Deus, quando você sai dos desertos, das situações da vida, Deus te dá promessas não só para você. Ele quer garantir o futuro da sua casa. Porque no dia que você não estiver aqui mais para a semente, outro virá e ocupará o seu lugar de ministro do Senhor. Você e a sua descendência servirão ao Senhor quando vir. Deus faz promessas para a tua casa. Deus faz promessas de, não só de ter uma descendência abençoada, mas também Ele te dá promessas de prosperidade. E no meio do deserto Ele vai te alimentar. Não vai faltar água para você, não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar abrigo. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que vai além daquilo que nós ouvimos de experiências humanas. Eu me lembro do rapaz: não, pastor, eu só estou esperando, a única coisa que falta é o tal do toque maravilhoso. E eu falei para ele: se esse toque nunca chegar da maneira que você espera, e se ele não vier? Você vai deixar de andar com o Senhor? Você vai deixar de oficializar o seu casamento com Jesus por causa do toque? Aí, nossa, pastor, eu não tinha pensado nisso. Mas a gente tem que pensar. Não é porque fulano viveu daquele jeito que eu também vou viver daquele jeito. Cada vida é única e ela é preciosa à vista de Deus. Amém? Ismael teve o tempo dele. Ismael teve o cuidado de Deus na vida dele. Agar também teve. Como assim Sarai teve? Virou Sara. Depois veio Isaac. Isaac no ano da fome, quando os filisteus vinham e invejavam ele, enterravam tudo que ele fazia, Deus estava com ele até que ele achou a água viva, até que ele achou a bênção de Deus. Então nunca baseie a sua vida, nunca venha medir a sua vida pela fé dos outros, pela regra dos outros. Você é o único. E Deus vai te enviar, Deus vai te chamar, Deus vai te colocar em cada situação, em cada lugar, em cada propósito, de acordo com aquilo que está dentro do teu coração. É simples, puro e simples. O desejo de Agar é o quê? Viver ela e o filho dela. Deus atendeu isso. Ele deu promessa. Meu irmão, quando a pessoa valoriza a vida, Deus abre portas. Tem coisa mais bonita do que a vida. Mas tem gente dizendo: não, minha vida é horrível, minha vida nada presta. Tem gente que fala: minha vida é tão ruim que qualquer dia eu vou fazer qualquer coisa. Não valoriza a vida. O presente mais bonito que Deus nos deu é a vida. Eu quero encerrar essa mensagem lá no Salmo 118. Vamos lá? Salmo de número 118.
Salmo de número 118. Senhor é o Deus que vê tudo. Quem vê perseguição, quem vê quem te abençoa, vê tudo. Salmo 118, para a gente encerrar e orar, buscar a Deus. Salmo 118, versículo 24, que diz assim: este é o dia, encontraram aí? Salmo 118, verso 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. O recado de Deus para nós é esse. Mesmo que seja o dia mais difícil que você esteja enfrentando, talvez seja o domingo mais difícil da sua vida, seja o tempo, não estou falando de dias propriamente, o dia que representa o tempo. Talvez você está vivendo dias e horas amadas na sua vida, mas deixa o teu coração limpinho. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz que sobre tudo você deve guardar, né? Em vez de guardar uma sacola, tem um monte de sacola lá, um monte de sacola numa sacola, guardar caixa de sapato vazia. A Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar, guarda porém o teu coração, pois dele procede os centros da vida. Não deixe o teu coração se contaminar com ódio, com rancor, com a tristeza, desejo de vingança, desejos de tristeza. Não deixe a depressão tomar conta, a ansiedade, a solidão. Coloque o teu coração nas mãos de Deus como Agar colocou. Senhor, socorre a mim e meu filho. Deus enviou um anjo, Deus enviou a promessa. E Agar se alegrou naquele dia, porque o Deus que estava vendo ela primeiro, ela conseguiu enxergar depois. Amém? Para a gente encerrar o entendimento, capítulo 42 de Jó, não precisa movimentar a sua Bíblia, você pode anotar. Capítulo 42 de Jó, versículo 5, diz que Jó antigamente ouvia falar de Deus pelo que os outros falavam. Antigamente eu te conhecia só de ouvir falar. É a experiência dos outros. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive um toque maravilhoso. Eu fui curado. Deus me abriu a porta. Eu fui salvo. São experiências dos outros. Mas Jó teve uma experiência com Deus. E ele conclui o versículo dizendo: mas agora os meus olhos te veem. Você possa ter uma experiência marcante com Deus hoje. Amém? Você possa ter esse direcionamento do alto para a tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria que por um instante você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração, oferecesse o seu coração agora para Deus. Senhor, aquele encontro no deserto foi quando o céu interrompe a fuga da serva. Ela fugia de sua senhora. E muitas vezes, Senhor, as circunstâncias da vida, Senhor, elas nos levam a lugares que nunca planejamos estar. O deserto, na Bíblia, não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de alma, onde nos sentimos invisíveis e sem saída. Agar estava lá, mas descobriu que o deserto não é o fim da linha, quando Deus está no caminho. Deus nos encontra aonde estamos. Pode te encontrar agora nesse culto, no caminho da sua casa, na noite que você vai dormir, no seu trabalho, na sua mesa de café da manhã. Ele pode te encontrar em qualquer lugar. Agar estava fugindo, exausta, talvez sem esperança, mas note que Deus não esperou ela voltar para casa ou para um lugar santo para falar com ela. Ele a encontrou no meio do caminho. Agar não estava bem, mas Deus encontrou ela. Talvez as pessoas estão esperando: quando eu melhorar isso, quando eu me curar disso, quando eu largar esse hábito, aí eu vou. Mas Deus pode te encontrar no meio do caminho, como encontrou Saulo. Saulo estava no meio do caminho e perseguiu os cristãos. E de repente Jesus aparece para ele, as escamas nos olhos. Senhor, aquele caminho de Damasco, o Senhor encontrou o Saulo, perseguidor. E aquele homem virou o maior pregador do Evangelho. Quase todo mundo inteiro
foi evangelizado por Paulo, o maior pregador de todos os tempos, mas ele foi um perseguidor. Não é o nosso estado atual que determina o que vamos ser lá na frente. Talvez você se sinta pequeno, frágil. Talvez você se sinta incapaz em algumas áreas, ache que está sozinho como Agar achava. Mas o Senhor encontrou e pode te encontrar. Deus não precisa de cenários perfeitos para se manifestar. Ele nos encontra no cansaço, na dor, no meio das nossas crises mais profundas. E a pergunta que organiza a alma, como Agar perguntou: de onde vens, para onde vais? Eu já sabia a resposta, mas ele queria que Agar confrontasse a sua própria realidade. Muitas vezes corremos tanto que esquecemos de avaliar o que ficou para trás e o que esperamos no futuro. O primeiro passo para a vitória é parar e responder a Deus com sinceridade. Onde você está hoje? Para onde o seu coração está te levando? A promessa de sustento, ela surge no meio da crise. O coração já está preparado. Os olhos já conseguem enxergar a Deus. E agora a promessa chega. O anjo disse para ela: multiplicarei sobremaneira a sua descendência. Agar, você não terá só Ismael, não. Você terá muitos e muitos filhos. Você não estará mais sozinha. Ah, que coisa linda. Foi do deserto. Deus não apenas deu água para Agar, Ele deu um futuro para ela. Ele revelou o que ela carregava. Era precioso e tinha um destino grande. Meu irmão, o que você carrega é muito precioso. Não deixe as coisas dessa vida apagar isso. O que Deus colocou nas suas mãos não vai morrer no deserto. A crise de hoje não anula a promessa que Ele fez para a sua vida e para a sua família. O El Roi, o Deus que vê, Ele chamou Agar. E Agar descobriu a verdade mais consoladora das Escrituras. Ninguém, absolutamente ninguém, é invisível para Deus. O salmista Davi dizia que se eu descer no mais profundo do abismo, o Senhor vai estar ali. Se eu subir ao céu, o Senhor está ali. Não há um só lugar que eu vá que o Senhor não possa me ver. O Senhor sonda o nosso coração. Ela achava que era apenas uma serva esquecida, mas descobriu que o Criador do universo tinha os olhos fixos nele. Você não é qualquer um. Os olhos de Deus estão sobre você. O mundo pode não notar o seu esforço. As pessoas podem não ver a sua dor, mas Deus que vê, conhece cada detalhe. Você nunca está só. O deserto de Agar foi o lugar onde ela conheceu a Deus de uma forma que nunca conheceria no conforto de uma casa. Agar era egípcia. Ela não sabia nem quem era Deus. Mas aquele deserto serviu para ela se converter ao Senhor e abençoar a sua descendência. Saia daqui hoje, meu irmão, com essa certeza. O seu deserto tem uma fonte, e essa fonte tem um nome: o Deus que tudo vê. Ele te vê, Ele te sustenta, e Ele tem um futuro guardado para você e para a sua casa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que Deus maravilhoso. Que Deus tremendo. Que Deus tremendo. Que tem poder para nos guardar. Que tem poder para nos livrar. Que tem poder para nos abençoar. Certeza que você pode ver e que ninguém tire isso de você, é que você nos braços dele é seguro. Você pode enfrentar os desertos da vida, você pode passar pelo vale da sombra da morte,
da língua que se levanta contra você em juízo. O mesmo Deus que pode te cercar no meio de um exército. Talvez um Deus que te sara. É o mesmo Deus que te provê. É o mesmo Deus que te levanta e te faz retornar em lugares tão desertos, tão difíceis, mas não mais do mesmo jeito, mas com dupla honra. Hoje Deus me trouxe uma revelação muito forte. Eu gostaria de compartilhar com você. Às vezes nós olhamos para uma situação e pela sociedade já está condenada. Uma pessoa já está condenada. Uma situação já não tem mais jeito. O diagnóstico médico cessou. As mãos estendidas se encolheram. É o famoso